Imagino que tenha ocorrido algum imprevisto e por esse motivo você não conseguiu participar da nossa reunião ou não atendeu a ligação. Se você já usou esse argumento quando o cliente marcou com você e não compareceu, seja na visita, seja na reunião online, seja até mesmo uma ligação, é sinal que você está no lugar certo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Igor Fabiano, fundador da Escola de Matrículas e autor do livro Método Matrícula, e toda semana a gente vem aqui para trazer para você que é matriculador profissional, líder matriculador e gestor educacional um conteúdo específico para você que trabalha com matrículas e precisa falar o matriculês. Hoje eu vou trazer para você o porquê que essa abordagem de acontecer um imprevisto, ela é péssima nesse processo ou de reagendar ou de resgatar esse cliente que te deu um bolo, que furou com você, deu no-show ou simplesmente não atendeu o telefone no dia e no horário agendado. Quando a gente fala de imprevisto, você parte do princípio que imprevisto é aquilo que não foi previsto, certo? O seu cliente, na maioria das vezes, de fato ele não prevê aquilo que vai acontecer. Mas digo na maioria das vezes, por quê? Porque provavelmente esse cliente, em diversas vezes, ele até lembra desse horário que foi agendado, porém ele não te dá a preferência. Ele opta em fazer outra coisa ou até mesmo não fazer nada. Mas Igor, por que isso acontece? Falando, primeiro ponto agora, de mentalidade, é importante você entender que do outro lado existe uma pessoa e que essa pessoa, ela se comporta basicamente igual a você. Ela escolhe aquilo que ela vai dar prioridade e ela só dá prioridade àquilo que realmente conecta, aquilo que ela acha importante e anota essa palavra, aquilo que ela entende que é um compromisso. Então, uma das primeiras falhas nesse processo de agendar um cliente é você não utilizar recursos o suficiente para que ele entenda que é um compromisso. Um desses recursos, você pode usar a própria palavra compromisso para firmar o compromisso. Porque quando você entra em contato com ele, seja pelo WhatsApp, pelo telefone, e você traz uma informação do tipo: vou marcar um horário amanhã para você tomar um cafezinho lá na escola. Você não tá marcando um compromisso. Vou marcar uma visita para você conhecer a escola. Você não tá marcando um compromisso. Amanhã, às 8 horas, eu te espero na nossa call, hein? Eu te envio o link. Você não tá marcando um compromisso. Amanhã, às 15 horas, o nosso especialista vai te ligar, tá bom? Fica perto do telefone, fica atento. Você não tá marcando um compromisso. Então, muito diferente de você falar ou escrever isso no WhatsApp, é você confirmar com o cliente que, de fato, o horário que foi agendado foi colocado na cabeça dele antes do papel como um compromisso. E a melhor forma que você tem de fazer isso é: fulano, então, está agendado o nosso compromisso para tal dia, tal hora. Eu posso ficar realmente tranquilo quanto à sua presença? É uma frase simples e objetiva que mostra para ele, utilizando a palavra compromisso, que ele marcou um compromisso com você. Uma vez que você já dá esse passo anterior, o número de no-show, bolo, ausência, já vai diminuir bastante. Mas, se ainda assim acontecer, você não pode iniciar uma abordagem falando o quê? E aí, fulano? Aconteceu um imprevisto? Por quê? Porque não necessariamente aconteceu um imprevisto. Às vezes ele simplesmente escolheu não te atender, escolheu não passar pelo atendimento, melhor dizendo. Então, ao invés de você trazer para ele aconteceu um imprevisto, que na maioria das vezes ele nem responde seu WhatsApp, ou quando ele atende o telefone, ele fala: aconteceu um problema pessoal, porque aí ele não tem obrigação, entre aspas, de explicar pra você. Qual que é o segundo erro? Então vamos reagendar esse horário. Então vamos marcar outro horário. Erro de amador. Por quê? Porque quando você entra com o imprevisto, ele fala que realmente de fato teve, sendo verdade ou mentira, você já entra na sequência no reagendamento, o que vai acontecer? Você vai matar o argumento do primeiro contato. Porque no primeiro contato, você marca o compromisso firmando que é um horário que você tem uma dificuldade de agenda. Na maioria das vezes utilizam essa estrutura de escassez, que você tem uma dificuldade na agenda, ou que a vaga tá por encerrar, ou que tem que ser naquele horário porque você não tem nenhum outro horário naquela semana ou naquele período. E aí, assim que o cliente dá o bolo, você já pressupõe que foi um imprevisto. Aí você já fala: vamos reagendar?
você desestrutura o processo. Então, dentro dessa linha de raciocínio, para você criar uma conexão dentro do seu processo do início ao fim, agindo como profissional, ao invés de você primeiro já dar uma base pronta de foi um imprevisto ou não, o que você faz? Você pergunta para esse cliente o que aconteceu. E se ele disser que foi um imprevisto, aí sim cabe você acreditar. Mas se ele disser qualquer outra coisa, aí a partir do que ele disse que você vai construir o processo de reagendamento. E essa construção desse processo de reagendamento que vai dizer se você vai ser mais incisivo ou não. Exemplo na prática. Se você entra em contato com um cliente que não compareceu e pergunta: fulano, marcamos um horário ontem e você não compareceu, o que aconteceu? Simples assim. Aconteceu alguma coisa? Você não vai perguntar se aconteceu um imprevisto. Esse cliente ele vai responder: cara, sinto muito, aconteceu um imprevisto, realmente eu não pude comparecer. Quando ele pede desculpa, fala que sente muito, que realmente não foi possível, você já tem uma abertura imediata para trabalhar o processo de reagendamento. Fulano, foi só um imprevisto mesmo e ainda existe o interesse em dar continuidade ao processo? Igor, mas se eu falar isso, vai dar abertura pra ele me falar não. É melhor ele te falar não do que ele te dar outro bolo. Porque tem pessoas que falam sim, mas continuam te dando bolo, continuam não comparecendo, simplesmente por não saberem falar não e não terem essa abertura. Então é o momento de você dar uma abertura. Ele vai falar assim: não, eu tenho interesse ainda, vamos reagendar, que no próximo vai ficar ok. Se o cliente trouxer hipóteses como, por exemplo, vamos fazer o seguinte, quando der eu passo aí, vamos fazer o seguinte, quando der eu entro em contato. Você, como um bom profissional, você não vai falar: então tá bom. Você vai trazer um último questionamento para ver se você consegue resgatar ou se de fato esse cliente tá evadindo. Como, por exemplo, se o cliente chega e fala: vamos fazer o seguinte, quando der, eu entro em contato com você para ver como que tá. Aí você traz: fulano, sem problemas, traz uma concordância. Só que antes de eu finalizar, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que aconteceu de tal dia até hoje que fez com que você desistisse? Quando essa pessoa trouxer essa dor, você consegue abertura para continuar. Se ela não trouxer essa dor e for muito fechada, caminha para o encerramento e deixa uma porta aberta para que essa pessoa entre em contato com você. Então, quando a gente fala de resgatar um cliente que não compareceu no compromisso, reagendar esse cliente para um próximo momento, a gente está falando de uma estrutura de relacionamento onde você precisa entender o que o cliente fala e dar uma resposta de acordo com aquilo que ele entregou. Obviamente que nós temos aqui um passo a passo, igual eu trouxe minuciosamente para você que está assistindo, mas você não pode se engessar nesse passo a passo. Uma vez que você se engessa nesse passo a passo, se o cliente fala alguma coisa diferente, você se perde. E quando você se perde, você se desconecta. O processo é uma troca. Então é muito importante ele entender que você sim tá ali focado em reagendar. O cliente sabe que você quer ofertar o seu curso, mas ele também tem um mínimo de interesse de receber essa oferta. Porque se ele não tivesse esse interesse, ele não tinha agendado na primeira. Se você mostra que você quer mais do que ele tende a evadir e volta aí depois. Se você mostra que não quer quase nada e que ele quer muito, ele tende a evadir e falar: o cara não tá fazendo o mínimo de esforço. E aí cai no esquecimento, porque ele já teve o comportamento de não comparecer. Então você tem que regular esse comportamento de uma forma que: olha, eu quero reagendar, mas eu não quero reagendar qualquer pessoa. Eu só vou te reagendar se de fato eu entender que você também quer. É essa linha de raciocínio que tem que ser o centro desse processo de resgate desse cliente. Assim, você não trabalha naquele sentimento de escassez, acreditando que tem que matricular todo mundo, acreditando que você tem que resgatar todo mundo. Você consegue trazer aquelas pessoas realmente interessadas e com isso você dedica tempo da sua agenda para tratar e trabalhar as pessoas que realmente querem se desenvolver. Você não vai deixar de dar a oportunidade. Você não vai... já que não quer, tem quem queira. Você vai seguir o seu processo. Você vai fazer as perguntas necessárias. Porém, de uma forma profissional. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, considere a possibilidade de se inscrever no canal e também já deixar aqui o seu like, até porque se você chegou até o fim, foi porque o assunto te interessou. E assuntos como esses, que são específicos para você que é matriculador profissional ou um gestor educacional, você só encontra aqui no nosso canal da Escola de Matrículas. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã,
pode esperar. Com o café da Karen, nossa aula vai bombar.